Você já ouviu muitas pessoas falando como trabalhar com conteúdo adulto, da liberdade, independência financeira, autonomia sobre o próprio corpo e horário. E realmente, para algumas pessoas, pode dar uma sensação de poder, controle e renda, especialmente em um mundo onde vagas formais às vezes são escassas. Plataformas como OnlyFans permitem que qualquer pessoa adulta com acesso à internet possa publicar conteúdo erótico ou explícito e monetizar diretamente com assinantes. Mas por trás desse suposto empoderamento e liberdade, há uma realidade mais complicada. Muitos relatos apontam que depois de um tempo, essas pessoas sofrem com problemas de ansiedade, desânimo, sensação de vazio, culpa e isolamento, às vezes tão profundo quanto os vividos por trabalhadores ou trabalhadoras do sexo tradicional. Por quê? Vamos entender esse assunto e vamos aqui analisar um debate de um pastor contra 30 criadores de conteúdos adultos, onde é levantado essa pauta, esse debate sobre essa questão das consequências deste tipo de trabalho de criação de conteúdos adultos. Eu me chamo Victor Thiago e vou trazer aqui uma visão um pouco diferente sobre esse debate e esclarecer alguns pontos interessantes que foi levantado neste ótimo debate em que o pastor se saiu muito bem contra esses 30 criadores de conteúdos adultos. Vamos verificar aqui esta parte. Então, o que destruiu minha vida foi o trabalho de CLT e a pressão nesse trabalho. E depois que eu comecei a criação de conteúdo, eu tive muita mais liberdade. Qual era o seu trabalho? Me perdoe. Eu era assistente de marketing. Então, mas se a gente pega o universo de todos aqueles que trabalham com isso e verifica a porcentagem de pessoas que passam por problemas psíquicos, transtornos de estresse, de ansiedade, nesse meio, você vai ver que a porcentagem é muito inferior ao meio dos produtores de conteúdo adulto. Nós estamos falando de uma indústria pornográfica onde 8 em cada 10 produtoras de conteúdo, depois de 10 anos de carreira, 8 em cada 10 apresentam sintomas para diagnóstico de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, Mas aí você acha que a culpa é delas e não da pressão que a sociedade coloca nelas? Talvez. Se as pessoas fossem menos preconceituosas e se importassem mais com as próprias vidas, talvez elas não sofreriam. Eu acho que tem um estigma, eu acho que existe o estigma social, mas eu também acho que tem a ver com a essência do trabalho, porque você expor o seu corpo, você expor a sua nudez, a sua intimidade, para que outras pessoas vejam, você comercializar a sua nudez, te faz mal de qualquer forma, porque... Na verdade faz mal porque você pensa assim, o mundo existe milhares de pessoas, cada um lida com a sua individualidade de uma forma. Eu vou te explicar por quê, porque sua mente hoje pode ser ideológica, pode ser pós-moderna, pode ser feminista, mas a sua alma é primitiva, e lá no fundo da sua alma, ela sabe que a sua intimidade não deveria ser tratada como um pedaço de carne. Mas você é cristão, isso que você faz em seu trabalho. Outras religiões. Você expõe seu corpo como se fosse uma peça de carne no açougue para ser comercializada, e isso destrói a sua alma. No final das contas, depois de 10, 15 anos, quando a sua alma elaborar isso, as coisas se assentarem, você vai descobrir que você fez um mal imenso através das suas próprias decisões, porque a sua nudez não deveria ter se tornado um objeto. O seu corpo não é um objeto para ser vendido. Tem muita gente que não vende o corpo e que tem a alma destruída porque... Suas colegas te demitiram. Tá. Vamos falar sobre evidências da saúde mental, o que as pesquisas mostram. Há estudos acadêmicos que demonstram que quem trabalha com pornografia ou sex work, trabalho sexual presencial ou digital, tem risco aumentado de adoecimento mental. Por exemplo, um estudo comparou mulheres que atuavam com filmes adultos e performance com outras mulheres da mesma faixa etária fora da indústria. Descobriu que as performances relataram uma média de 7,2 dias de saúde mental precária por mês, contra 4,8 dias no grupo controle. Nesse mesmo estudo, 33% das performances, ou seja, pessoas que trabalham com filmes adultos e também conteúdos eróticos, cumprem critérios para a depressão atual, contra 13% das mulheres de amostra grátis, ou seja, que praticavam um serviço formal. Uma meta-análise que compilou dados de mais de 24 mil trabalhadores e trabalhadoras do sexo em países de renda baixa e média estimou a prevalência combinada de problemas de saúde mental é alta, aproximadamente 41% para tristeza profunda e 21% para ansiedade, 19% para transtornos de estresse pós-traumático. Ainda segundo essa revisão, cerca de 22%
relataram ideação e também desmotivação para continuar vivendo, e 6,3% relataram ter tentado, no caso, acabar com a própria existência no mesmo período. Esses números mostram que não se trata apenas de algumas pessoas que dão azar. Há um padrão bastante consistente de sofrimento psicológico em população que atuam no mercado sexual. Além disso, há dados de que a criação de conteúdo adulto digital, diferente da pornografia tradicional, também carrega riscos mentais próprios. Um estudo que entrevistou profissionais do sexo que migraram para o digital online sex, produção de conteúdo adulto remoto, apontou que, embora houvesse vantagens financeiras e de segurança física, aumentaram os riscos e impactos da saúde mental, por causa da necessidade de exposição pública constante, compartilhamentos de conteúdos explícitos, pressão de performance e anonimato tênue e instabilidade. Esse conjunto vai te descartar por motivos óbvios. Eles te consomem porque você é jovem. Assim como alguém que trabalha de CLT e faz 60 anos também é descartado por qualquer trabalho. Assim como uma grávida que trabalha como CLT também vai ser descartada. Então, para lugar, tem países que é digno e moral se casar com uma criança. O meu trabalho é lícito. Então, dentro desse país, eu estou dentro da licitidade. A discussão não é sobre moralidade para mim, porque isso, o que é moral para você que é cristão, é diferente do que é moral para outras pessoas. A lei positivada não define o que é moral. Se amanhã uma lei disser que vender cocaína está liberado, mas nós vivemos em sociedade, então as nossas ações devem ser pautadas de acordo com as leis. Não, isso é positivismo. Porque nós temos diferentes religiões, nós temos diferentes pessoas e a moralidade é fluida. Se amanhã tiver uma lei mandando você consumir cocaína ou vender cocaína... Mas a lei não pode mandar ninguém fazer nada, porque nós temos livre-arbítrio. Mas o ponto é que acima das leis... Mas como sociedade, se a gente não se pautar nas leis, o que a gente vai ser? Porque cada um tem um conceito diferente de moralidade. Você se pauta nas leis, mas na medida em que uma lei for imoral, você descumpre essa lei. É uma desobediência civil obrigatória. Se uma lei te obrigar a fazer algo que vai contra a sua fé, por exemplo, você vai fazer? Obrigado, pessoal. Falta o tempo, por favor. Levantaram as mãos. Também vale mencionar que existe uma organização voltada ao bem-estar mental de quem trabalha com pornografia, atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo para atores e produtoras da indústria adulta, justamente porque há uma demanda real de sofrimento e problemas de saúde mental muito sério. Então, por isso que existe também esta organização voltada para o bem-estar mental de quem trabalha com criação de conteúdos adultos, que é muito diferente de pessoas que trabalham com trabalhos, serviços na produção de produtos e serviços formais. O pastor citou vários problemas de saúde mental psicológica que acontecem com esses criadores de conteúdo no final da vida ou até mesmo quando eles estão exercendo a atividade no auge de suas carreiras. Agora, já se perguntou por que existem esses problemas e eles aparecem? Fatores de risco além do preconceito. A moça do primeiro vídeo que eu postei, ela disse que no caso esses problemas de saúde mental que muitos desses criadores de conteúdo têm é consequência do preconceito da sociedade. Mas seria mesmo esses fatores de risco, eles não iriam além do preconceito? Muita gente acredita que o sofrimento depois do trabalho adulto seja consequências apenas de preconceito ou de culpa social. Porém, os dados e estudos científicos indicam que há diversos fatores ambientais, estruturais e biológicos envolvidos, muitos independentes da moralidade da sociedade. Eis alguns motivos que eu vou citar. Nós estamos falando de uma indústria pornográfica onde 8 em cada 10 produtoras de conteúdo, depois de 10 anos de carreira, 8 em cada 10 apresentam sintomas para diagnósticos de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, mas aí você acha que a culpa é delas e não da pressão que a sociedade coloca nelas? Talvez. Se as pessoas fossem menos preconceituosas e se importassem mais com as próprias vidas, talvez elas não sofreriam. Eu acho que tem um estigma, eu acho que existe o estigma social, mas eu também acho que tem a ver com a essência do trabalho, porque você expor o seu corpo
você expor a sua nudez, a sua intimidade, para que outras pessoas vejam, você comercializar a sua nudez, te faz mal de qualquer forma, porque... Na verdade, faz mal porque você pensa assim, o mundo existe milhares de pessoas, cada um lida com essa individualidade de uma forma. Eu vou te explicar por quê. Porque sua mente hoje pode ser ideológica, pode ser pós-moderna, pode ser feminista, mas a sua alma é primitiva, e lá no fundo da sua alma, ela sabe que a sua intimidade não deveria ser tratada como um pedaço de carne. Aqui nessa parte, a criadora de conteúdo quis levar para o relativismo moral, como se algumas questões não fossem objetivas, absolutas. Ela quis falar como se fosse uma questão subjetiva. Culpa muito do humanismo secular, que é uma ideologia, uma filosofia que vem sido pregada durante muitos anos, através da mídia, de filmes, de cinema. Todo o entretenimento, em geral, tem pregado o humanismo secular. Isso tem moldado a cabeça, a mentalidade em geral das pessoas. Vamos falar aqui do trauma e violências e vulnerabilidades prévias. Em uma parcela significativa de pessoas que entram no trabalho sexual, há históricos de abusos físicos ou sexuais na infância, violência doméstica, pobreza, exclusão social. No estudo das 692 mulheres que trabalhavam no mercado adulto, 71% delas relataram ter sofrido abuso físico e sexual antes dos 18 anos de idade. Essas experiências traumáticas aumentam a vulnerabilidade a transtornos mentais e muitas vezes o trabalho no mercado sexual surge como uma saída rápida para a sobrevivência financeira, o que não elimina o trauma e, ao contrário, pode reativá-lo. Estigma, marginalização e insegurança. Mesmo em contextos de legalidade ou regulamentação, quando isso existe, trabalhar com sexo muitas vezes significa viver à margem. Seria a vulnerabilidade, a violência, a exploração, discriminação, isolamento social e falta de proteção trabalhista. Esse estigma social, a sensação de ser olhado de lado e de que o trabalho não é legítimo ou respeitado, contribuem para problemas de autoestima, culpa, vergonha e dificultam o acesso a serviço de saúde mental ou suporte social. Pressão de performance, instabilidade e exposição constante. No caso da produção de conteúdo adulto online ou offline, a exigência de estar sempre vendável, aparência física, performance sexual, engajamento, demanda constante de novos conteúdos, necessidade de agradar quem paga. No setor digital, quase não existe estabilidade, algoritmos, números de assinantes, exposição pública. Tudo pode variar, o que gera incerteza, ansiedade e insegurança. Além disso, o trabalho do corpo expondo intimidade sexual, corpo frequentemente conflita com vida pessoal, relações afetivas, privacidade e identidade. Esses conflitos internos podem ser fonte de sofrimento mental. O sexo movimenta, né? A indústria pornográfica é a maior patrocinadora do pior de todos os crimes sexuais, que é o tráfico sexual. Você já ouviu falar do Michael Pratt? Ele é o dono da Gears do Porn. Ele foi condenado esse ano, em 2025, a 27 anos de cadeia, porque o site dele, a empresa dele, estava envolvida com centenas de casos de tráfico sexual, filmando os abusos acontecendo. E realmente tem que ser interrompido, tem que ter um órgão controlando tudo isso, porque é um local para adultos. Principais sites pornográficos. É para adultos. A MindGeek, dona do Pornhub, teve que fazer um acordo com a Promotoria Federal dos Estados Unidos para não ter o site derrubado, porque esse conteúdo de tráfico sexual estava lá dentro. E por que Você vê o quão grave é a pornografia e em relação à sobrecarga emocional e risco de isolamento ou dependência. Há indícios de que o consumo e produção de conteúdo sexual e a própria cultura pornográfica pode afetar o sistema de recompensa do cérebro. Um estudo apontou que o uso frequente de pornografia online está associado à dessensibilização dopaminérgica, ou seja, à necessidade de estímulos cada vez mais intensos para gerar prazer, algo que pode levar a ansiedade, irritação, apatia, dificuldade de socialização, problemas de memória e falta de motivação. Quando a pessoa que produz conteúdo adulto consome também pornografia ou está imersa nesse universo, pode haver uma sobreposição desses efeitos negativos à saúde mental.
Não, mas a gente adora fazer isso. A gente ganha dinheiro, a gente dá o melhor pros nossos filhos. E a gente mas ensina... daqui a 20 anos, vocês estão se destruindo quando a sua psique assentar isso na a sua gente alma, não tá... você vai ter um angústia Daqui 20 absurda. anos a gente vai estar, sei lá, em Ibiza, sabe, aposentado, bebendo nossos bons drinks, e os nossos filhos vão estar bem estudados, bem estruturados. Tudo na vida é dinheiro. Não, tudo na vida é dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Se você não tivesse dinheiro, não é tudo na se vida. você não tivesse melhor dinheiro, você ter uma vida simples, humilde, com dignidade, não, honra, sabe por que não? Sabe por que não? Sabe por que não? Porque quando eu não tinha dinheiro, e eu tenho uma filha de 13 anos, quando eu não tinha dinheiro, eu tinha que sofrer. A minha saúde mental estava destruída, eu trabalhava de CLT. Aí eu chegava em casa, eu não tinha dinheiro para comprar uma pomada para minha filha, porque a bunda dela estava toda assada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda boa para minha filha. Acho horrível E hoje que você vai trabalhar com uma coisa imoral. E hoje eu consigo dar o melhor para os meus filhos. Você observa a mentalidade totalmente distorcida dessas garotas que fazem esse tipo de serviço. E como eu digo, sempre culpa do humanismo secular. Porém, esta questão é só preconceito da sociedade ou há fatores reais sobre os riscos e os malefícios da pornografia, principalmente para quem cria o conteúdo, pois é maléfico tanto para quem consome a pornografia, mas também para quem cria esses conteúdos adultos? A resposta é curta e ambos, porém principalmente fatores reais, estruturais e psicológicos. Existe sim um preconceito, mas ele tem um conceito correto. O preconceito, a discriminação e o estigma social certamente agravam a situação. Tornar pública uma escolha que muitos consideram tabu ou imoral, inevitavelmente traz julgamentos, preconceitos e rejeições, o que pode levar à solidão, culpa, baixa autoestima, vergonha, isolamento social. Isso não pode ser ignorado. Por outro lado, as evidências mostram claramente que mesmo em contextos mais neutros ou profissionais, ou quando as pessoas relatam que escolheram esse trabalho voluntariamente, há um risco real e elevado de adoecimento mental, devido a uma combinação de vulnerabilidade prévias, instabilidade, pressão, insegurança, risco de violência ou abuso, falta de suporte psicológico e impactos neurobiológicos associados à exposição à sexualidade explícita ou pornográfica. Ou seja, não se trata apenas de ser moralmente errado ou sofrer por causa da moral da sociedade. Trata-se de um conjunto de fatores sociais, econômicos, psicológicos e biológicos que fazem desse tipo de trabalho uma atividade de alto risco para a saúde mental. Porém, por que algumas pessoas aguentam bem distração, sobrevivência ou ilusão de controle? É importante dizer que nem todo mundo que começa a trabalhar com conteúdo adulto vai desenvolver tristeza profunda, ansiedade ou problemas graves. Há quem relate ter uma experiência ok, sem grandes traumas, e há quem consiga sustentar isso com estabilidade financeira, apoio social e clareza de limites. Porém, muitos desses casos bem-sucedidos envolvem condições que normalmente não existem para a maioria: suporte emocional, como família, amigos e psicoterapia, consciência dos riscos, limites bem definidos, autocuidado, planejamento da saída desse tipo de trabalho ou uso desse trabalho como algo temporário. Além disso, para algumas pessoas, esse tipo de trabalho representa uma saída econômica legítima, em contextos em que empregos formais são difíceis, salário é baixo, oportunidades são limitadas, a liberdade e a autonomia podem ser reais. Açúcar pode viciar, jogos de videogame podem viciar, mas a alteração da bioquímica do cérebro na pornografia se parece com a cocaína e com o crack. E como que a criança tem ainda esse acesso, sendo que a nossa plataforma que a gente trabalha não tem acesso à criança, porque ela precisa ter CPE. Não, uma criança não tem acesso à nossa plataforma. Quem tem acesso à nossa plataforma é adultos. O que eu queria te dizer é que na pornografia, num viciado em pornografia, a alteração do sistema mesolímbico dopaminérgico, que é o sistema de dopamina e recompensa, ele se altera de uma forma extremamente parecida com o vício em crack, com o vício em cocaína. Liberação de dopamina. Mas não compare com o vício em água. Mas a gente não pode ter um prazer, então, você comer um doce...
No entanto, é aqui que mora o problema. A maioria das pesquisas não conseguem esses casos de sucesso por muito tempo, e quando rastreiam a saúde mental dessas pessoas criadores de conteúdo ao longo de meses ou anos, os sinais de sofrimento, instabilidade, transtornos aumentam. Isso sugere que o risco tende a se revelar com o tempo, especialmente diante de fatores de vulnerabilidade. O que precisa mudar e por que falar disso é importante. Se estamos falando de um mercado que existe, com pessoas realmente vivendo dele, não dá para ignorar os problemas. Algumas ações e reflexões são importantes. Reconhecer que quem faz trabalhos adultos merece respeito, dignidade e apoio, inclusive apoio psicológico, que tais pessoas não deveriam ser marginalizadas moralmente, porém cuidadas como qualquer outro trabalhador. Porém, essa questão aqui é preciso sim ter o respeito, pois todos nós somos pecadores e ninguém é melhor que ninguém. Mas existe sim fatores, dados estatísticos de que a pornografia faz mal para a saúde psicológica, a saúde mental e também a saúde física a longo prazo, principalmente para quem trabalha como criação. Criar espaços de acolhimento, terapia, suporte emocional, como faz a organização, isso poderia ajudar a reduzir impactos psicológicos, prevenir a questão de pessoas que não têm motivação para viver, dependência e transtornos mentais. Também vale ressaltar que tudo isso é questão e culpa do humanismo secular e de várias filosofias que tentam destruir as pessoas. Por isso, muitos jovens têm a mente já moldada no humanismo secular, no relativismo, que tudo isso é questão relativa, existe a minha verdade, a sua verdade, a religião B, a religião A. E no caso aqui é uma questão de conduta moral, de princípios e valores morais absolutos, que está sendo ignorado por muitos jovens. Se me perguntarem, será que o desânimo de vida, ansiedade em que passou pelo mercado de conteúdo adulto vem só por causa do preconceito da sociedade, que foi o que a garota falou no início do vídeo, que todas essas consequências, esses malefícios dessas pessoas que produzem conteúdo é culpa do preconceito? Eu diria que é um equívoco simplificar tanto. O preconceito existe e pode agravar tudo, porém os dados mostram que há múltiplos fatores reais, como traumas, vulnerabilidades pessoais, instabilidade, pressão constante, risco de violência, desregulação emocional, impactos neurobiológicos que tornam esse tipo de trabalho de alto risco para a saúde mental. Isso não é uma condenação automática do trabalho em si, mas um alerta de que precisa haver suporte, cuidado, empatia e políticas e consciência. Quem decide ir por esse caminho deve estar ciente dos riscos, ter redes de apoio e, sobretudo, poder buscar ajuda para poder se livrar deste problema, pois a pornografia, a criação de conteúdo é só a ponta do iceberg. Todos esses criadores de conteúdo aí que vêm defendendo a questão da estabilidade financeira, um dia vão ter que, no caso, prestar conta com a própria consciência, quando eles se libertarem desse tipo de humanismo secular, que vem mudando a pessoa vende a própria dignidade para aparecer sem roupa, despida, em frente a um monte de pessoa por conta de dinheiro. Você acha que as mulheres da década de 60, 70, 80, sem generalizar, elas iam sucumbir a esse tipo de trabalho hoje em dia, se naquela época já existisse? Pois naquela época a conduta moral das pessoas era mais elevada. Não que as pessoas eram santas, mas elas tinham uma conduta diferente da mentalidade, da cabeça da garota do século XXI, tanto das garotas como dos garotos. Eu estou falando aqui de homens e mulheres, que também no debate existiam homens criadores de conteúdo. Isso vale para ambos. Mas bom, amigos e amados irmãos, o vídeo agora ficou muito longo. Eu queria fazer um vídeo mais curto, mas o assunto aqui é bastante complexo. Eu vou fazer aqui outros vídeos sobre esse tema. Esse debate rendeu bastante na internet e dá para, no caso, mastigar e fazer bastante conteúdo com esse tipo de assunto e debate sobre a moralidade, sobre relativismo, humanismo secular. Eu vou trazer aqui no canal. Se você gostou, deixa seu like. Curte, comenta e compartilha. Deixa aqui abaixo seu comentário o que você acha sobre esse debate, sobre os argumentos do pastor. Também assiste o debate completo aqui no YouTube.
e também verifica sobre a questão dos criadores de conteúdo. Eles trouxeram aqui alguns assuntos interessantes que até dão um pouco de trabalho. Não que a pessoa esteja certa, a mesma pessoa errada, ela pode ter bons argumentos, que no caso distorcem a verdade e dá um pouco de trabalho para poder responder. Mas mesmo assim, com conhecimento e sabedoria que Deus nos dá para responder todas essas questões. Se gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta e compartilha. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.